Lucas capítulo 17, vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a tua santa palavra, Pai, nesse momento. Clamamos a ti, Deus, traz alimento para a nossa alma, cativa a nossa mente, o nosso coração na tua palavra. Que nada, Senhor Deus, nos tire a atenção de ti. Que de fato sejamos, ó Deus, instruídos, confortados, confrontados, avivados, transformados pela tua santa palavra. Se conosco, tem misericórdia de nós e fala, Senhor, ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Imagine você receber um presente maravilhoso, algo que de fato muda a sua vida, e depois nunca agradecer a quem lhe deu. Imagine você receber um presente maravilhoso, algo que de fato muda a sua vida, mas nunca agradecer a quem deu esse presente. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas quando não agradecem a Deus. E o agradecimento a Deus, a gratidão ao Senhor, ela não deve estar longe de nós, pelo contrário. Nós precisamos sempre trazer a memória de que as dádivas que recebemos, ela vem de um grande doador. E que por essa razão nós precisamos ter uma vida grata a Deus. A gratidão, irmãos, é apresentada aqui no texto como um assunto de muito valor. Jesus utiliza toda essa narrativa para tratar acerca da gratidão. Lucas registra esse acontecimento para endossar a verdade acerca da gratidão. E o texto é muito claro, trata da cura de um leproso que voltou para agradecer. 10 foram curados, mas um voltou para agradecer. Jesus estava, irmãos, como diz a palavra, do caminho para Jerusalém. Passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram então 10 leprosos, que ficaram de longe, gritando por socorro, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então, ao ver aqueles homens, Jesus dá uma ordem, vai e se apresenta aos sacerdotes. E então, indo eles para se apresentar aos sacerdotes, perceberam que eles estavam curados. Eles foram transformados. Eles receberam essa cura na vida. Mas diz a palavra que um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Isso foi muito significativo porque Jesus trata sobre essa questão logo nos versículos seguintes, no versículo 17 e 18. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Versículo 18, vamos ler juntos?
Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então percebe que a atenção de Jesus está aqui voltada para o motivo da gratidão, para o assunto da gratidão, para essa gratidão que transforma. Porque esse que voltou para agradecer foi transformado por Deus. No versículo 19 diz: e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Uma gratidão que transformou, uma gratidão que mudou completamente, não apenas a vida física desse homem, mas a vida espiritual desse homem. É sobre essa verdade, meus irmãos, que eu gostaria de apresentar para todos, para a igreja. A gratidão que transforma. A gratidão que transforma. A gratidão que transforma, primeiramente, é a gratidão que reconhece a sublime graça de Deus. A gratidão que transforma é a gratidão que reconhece a sublime graça de Deus. Acompanhe a leitura, veja o que diz o versículo de número 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Aquele que foi curado, que voltou, ele reconheceu que a sua cura procedia de Deus. Ele reconheceu que a sua transformação, esse milagre que recebeu, vinha de Deus, tinha origem em Deus. Diferentemente dos outros, os 9 que não retornaram para agradecer ao Senhor por essa cura, este aqui ele retorna, dando glória a Deus, e dando glória a Deus em alta voz. Diferentemente dos outros, esse aqui reconhece que aquilo que ele recebeu foi da parte de Deus, e por essa razão ele reconhece a sublime graça do Senhor, porque a cura não dependia dele, a cura não vinha dos méritos dele, a cura pertencia a Deus, vinha de Deus, e ele passa a glorificar o nome de Deus. E a gratidão, portanto, é esse reconhecimento da sublime graça de Deus. Nós não merecemos, mas então Deus nos dá esse presente, as intervenções, as providências, a sua provisão, os seus milagres, os seus direcionamentos, o ar que nós respiramos, a vida que temos, os livramentos. E quando nós então reconhecemos que tudo isso vem e procede de Deus, nós estamos dando glória a Deus, reconhecendo que tudo que temos, tudo que somos, tudo que recebemos, vem das mãos do Senhor. É por esta razão, irmãos, que a gratidão que transforma é uma gratidão que reconhece a sublime graça de Deus. É uma gratidão que reconhece que tudo que temos vem do Senhor. Tudo que temos vem das mãos dele. A gratidão deve ser uma resposta natural ao que Deus fez. O leproso, ele respondeu dando glória a Deus. Nós também precisamos, irmãos, sempre responder dando a devida glória a Deus. E diz a palavra que ele dava glória a Deus em alta voz. A oração desse homem não era uma oração silenciosa. O seu louvor não era um louvor silencioso. A sua gratidão não era uma gratidão oculta, misteriosa, mas pelo contrário, era uma gratidão revelada. Ele falava, ele apresentava, ele testemunhava, ele dava glória a Deus. Ele expressava a gratidão no seu coração pelas palavras. Não é uma gratidão oculta apenas no coração. Ah, Senhor, tu sabes que eu sou agradecido. Não é esse tipo de gratidão apenas íntima e oculta e do ponto de vista apenas dentro do sentimento, dentro do peito. Não é isso, mas é uma gratidão que transcende a emoção, transcende o coração. É uma gratidão que se expressa, é uma gratidão que dá testemunho, é uma gratidão que revela a grandiosidade de Deus. É por essa razão, irmãos, que a nossa gratidão deve desembocar em testemunho. Você tem testemunhado grato a Deus daquilo que Deus fez na sua vida? Você tem dado glória a Deus
e testemunhado da grandeza de Deus para outras pessoas em relação àquilo que Ele tem realizado na sua história. Você tem feito isso? Porque uma vida realmente grata não fica apenas no coração, uma vida realmente grata não permanece apenas na mente, mas uma vida realmente grata vai dar testemunho da grandeza de Deus, vai glorificar a Deus em voz alta, vai glorificar a Deus com ações, porque esse homem, ele retorna em voz alta, dando glória a Deus, testemunhando da grandeza de Deus. A gratidão, portanto, ela vai desembocar em uma vida de testemunho. Esse testemunho é um testemunho espontâneo, é um testemunho natural. Você não vê aqui o leproso dizendo: vamos fazer agora uma programação evangelística, eu vou lá para o templo para conversar com os sacerdotes, para que a igreja possa fazer agora um culto de gratidão, uma programação de testemunho. Nada contra realizarmos isso, pelo contrário, é importante. Entretanto, o mais importante é fazer da nossa vida uma vida de gratidão. É mais importante fazer dos nossos passos evangelísticos, fazer do nosso dia um avanço missionário, porque onde nós estivermos, nós precisamos dar testemunho de Deus, porque somos missionários do Senhor, enviados por esse mundo para pregar o Evangelho e glorificarmos a Deus a partir também das nossas ações. A gratidão foi uma gratidão espontânea, a gratidão foi uma gratidão fluida, a gratidão foi uma gratidão que em alta voz ele passa a glorificar o nome do Senhor. Isso deve acontecer nas nossas conversas, irmãos. A gente deve dar glórias a Deus quando nós estivermos conversando com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos conhecidos. Isso deve ser muito espontâneo quando a gente estiver em uma reunião familiar, dando glória a Deus e falando da grandeza dele para com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso deve ser muito espontâneo na nossa vida diária, quando a gente sai, por exemplo, para um dia de lazer, onde tem amigos, familiares, primos, irmãos e irmãs, e a gente ali dá glória a Deus por aquilo que Deus tem feito e realizado em nossa vida. Porque a nossa vida, meu querido irmão, deve ser um púlpito, onde esse púlpito deve comunicar a grandeza de Deus, a glória de Deus, a verdade de Deus, aquilo que Deus tem feito e realizado em nossa vida. Amém? Segunda verdade, a gratidão que transforma é uma gratidão que se prostra na presença de Deus. É uma gratidão que se prostra na presença de Deus. Porque perceba o que diz o texto, versículo de número 16. Vamos ler juntos em uma só voz? Vamos lá? E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Ele se prostra com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo ao Senhor. E olhe, diz o texto, este aqui era samaritano, ou seja, ele não era um judeu. Ele era, digamos assim, a pária da sociedade, porque os judeus não gostavam de samaritanos. Esse contexto aqui revela a grande dificuldade que Judá tinha com Samaria e os judeus tinham com samaritanos, porque desde a época do exílio, Samaria nunca mais voltou a ser a mesma. Houve um misticismo, um secretismo naquela região, de tal forma que não havia mais uma identidade hebraica ou judaica ali naquele lugar. E os judeus, portanto, tinham um certo preconceito, porque os samaritanos não permaneceram firmes nessa cultura judaica ou hebraica. Ele era um homem desprezado, entretanto, ele não desprezou a presença do Senhor Jesus. Antes mesmo de ir para o templo e se apresentar para os sacerdotes, e ser então notificado da purificação e do milagre, e então voltar à convivência normal, social e comunitária, não somente da cidade, como também junto com a igreja. Antes mesmo dele fazer isso, ele volta. Ele não chega no templo, ele retorna. O texto é claro no versículo número 14. Aconteceu que indo eles foram purificados, um
versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Ele não chega, no caminho ele percebe que está curado e ele volta. Ele não vai de imediatamente no templo para receber a notificação de purificação. Ele percebe que está curado e retorna para Cristo. Isso, irmãos, é muito importante, porque o mais lógico teria sido ele ir junto com os outros homens para o templo, mas ele se dirigiu primeiro ao Senhor Jesus com sacrifícios de louvor, e isso agradou o Senhor. E diz a palavra então que ele se prostra não diante de um altar fabricado pelas mãos humanas, mas ele se prostra com o rosto em terra diante do Criador, diante de Jesus, diante do seu Senhor. Isso agradou ao Senhor mais do que todos os sacrifícios oferecidos pelos outros 9 homens, apesar de estarem obedecendo a lei de Deus. E aqui vai um ponto muito importante, meu querido irmão, é que essa gratidão que transforma, ela nos leva a estarmos prostrados aos pés do Senhor Jesus, mais do que a religião, mais do que os sacrifícios que nós podemos fazer visivelmente do ponto de vista da religião. O maior sacrifício aliás, o melhor sacrifício, o sacrifício aceito por Deus, é aquele do coração contrito, compungido, que está diante de Deus, oferecendo ofertas de louvor através dos seus lábios. O Salmo 51, versículo 15 ao 17, fala sobre isso. O salmista diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agrada em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Esse homem está com o coração quebrantado. Esse homem está com o espírito aqui constrangido. Esse homem está com a sua vida prostrada diante de Cristo, oferecendo louvores ao Senhor, adorando a Deus. E é exatamente isso que a gratidão deve fazer em nossa vida, em nosso coração. A gratidão deve gerar em nós quebrantamento. A gente deve se ajoelhar aos pés de Cristo. A gente deve, quebrantado diante da grandeza dele, se prostrar aos seus pés. Em vez de ir ao sacerdote, o samaritano tornou-se um sacerdote e fez um altar aos pés do Senhor Jesus. E como diz o salmista no Salmo 107, versículo 22, ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. E foi isso que esse samaritano fez com gratidão. Ele ofereceu sacrifícios de ações de graças e com seus lábios ele proclamou a grandeza de Deus, a obra de Deus. A gratidão, portanto, deve nos levar, irmãos, a estarmos prostrados, quebrantados, ajoelhados, com o rosto no pó, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus. A gente olha para a realidade à nossa volta e a gente vê muito do que Deus tem feito na nossa história. E a gente pode correr o risco, infelizmente, de se acostumarmos com o que Deus tem feito em nós ou sobre nós. E ficarmos enrijecidos, endurecidos com os milagres cotidianos, semanais de Deus sobre a nossa vida. E podemos correr o risco de nos acostumarmos com os milagres de Deus e não ficarmos mais agradecidos, impressionados com aquilo que Deus tem feito e tem realizado na nossa vida em particular, como também na nossa vida como igreja. E podemos então ter uma vida cristã no automático, um coração endurecido, acostumado com a fé, não se impressionando mais com o que Deus realiza, e viver semana após semana nesse automático. E a palavra, portanto, nos exorta em relação a isso, a não nos acostumarmos, não acharmos
que é simples e normal, um milagre, uma intervenção, uma interferência, Deus falando, Deus orientando, Deus suprindo. A grandeza de Deus, a obra de Deus, aquilo que Deus realiza, deve de fato constranger o nosso coração, a nossa vida todos os dias. Nós não podemos viver no automático, pelo contrário, o ar que nós respiramos, quando nós nos levantamos, nós temos que ter em mente que Deus nos concedeu vida, que Ele tem nos orientado dia após dia, e quando nós estamos com o nosso coração inquieto, turbulento, com o nosso coração com dúvidas, e a gente se achega na palavra e escuta a voz de Deus, nós precisamos glorificar o nome do Senhor e se ajoelhar e quebrantar o nosso coração diante da grandeza de Deus em falar com a nossa vida. Nós não podemos nos acostumar com os milagres do Senhor, no sentido de andarmos no automático sem glorificar a Deus. Pelo contrário, a gente deve ter sempre uma surpresa, precisamos sempre nos surpreender com o que Deus tem realizado na nossa vida e glorificar a Deus e agradecer a Deus, porque a verdadeira gratidão nos leva aos pés de Cristo, irmãos. Por outro lado, Jesus fala sobre a ingratidão dos outros 9. Porque perceba o que diz o texto, versículo 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ou seja, Jesus aqui questiona a ingratidão, confronta a ingratidão. Essa ingratidão que pode ser também uma característica da nossa vida cotidiana. Porque percebe, irmãos, eu lhe faço uma pergunta: com que frequência deixamos de dar o devido valor ao Senhor e nos esquecemos de agradecer a Deus? Com que frequência você não se volta aos pés de Cristo, dando o devido valor a Cristo? Com que frequência você na sua vida não agradece a Deus? E eu não estou falando aqui de um sentimento apenas no coração e na mente, eu estou falando aqui de uma gratidão concreta, que vai até Cristo, que se prostra na presença de Cristo, que abre a boca para expressar sacrifícios de louvor e de ações de graças. Quanto tempo você não tem feito isso? Com que frequência você não faz isso? Jesus aqui confronta o pecado da ingratidão, irmãos, e nos encoraja a termos uma vida grata, até porque muitas vezes gostamos de desfrutar das dádivas, mas nos esquecemos do doador. Somos rápidos em pedir, mas demoramos em agradecer. Queremos usufruir das benécias, mas não queremos glorificar o abençoador. É por esta razão, queridos, que nós precisamos ter uma vida grata a Deus. É por essa razão que nós devemos ter uma vida de glorificação ao Senhor, respondendo às benécias de Deus sobre a nossa vida, dando uma oferta de louvor através do nosso coração compungido e contrito, abrindo a nossa boca, manifestando louvores e glorificando o nome de Deus, em saber que tudo que temos, tudo que somos, vem das mãos do Senhor. É por esta razão que precisamos reconhecer a dádiva, e não apenas ela, mas o doador. A dádiva que recebemos, as bênçãos que recebemos, procedem da mão de Deus. Um coração ingrato é terreno fértil para todo tipo de pecado. Um coração insatisfeito é terreno fértil para a idolatria. Um coração murmurador é terreno fértil para não viver a vontade nem as promessas de Deus. E em Romanos capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo nos dá um alerta sobre a ingratidão. Porque um povo que conhece a Deus diante da revelação, mas não deu glória a Deus, não reconhece Deus, pelo contrário, não agradece a Deus, é um povo que vai caminhar segundo as suas próprias paixões, segundo as suas próprias vontades, se desviando cada vez mais do caminho do Senhor. Não seja murmurador, não seja insatisfeito, tenha uma vida grata. Deus é tão bom com você.
Deus é tão bom com a gente. Às vezes ficamos apegados a uma coisa que Deus nos concede, alguma coisa que não é feito, mas quando a gente coloca na balança isso, diante de tanto que é feito, diante de tanto que é realizado, diante de tantas bênçãos, isso é pequeno. E muitas vezes aquilo que nós desejamos e não é feito, muitas vezes é a mão do Senhor nos privando de sermos amaldiçoados por aquilo que nós desejamos, mas que Deus não quer nos dar, para não sermos amaldiçoados ou afastados, ou fazer daquilo um ídolo do nosso coração. Muitas vezes é o cuidado de Deus, é a direção de Deus. Terceiro e último lugar, meu querido irmão, a gratidão que transforma é a gratidão que leva a uma experiência mais profunda com Deus. A gratidão que transforma é a gratidão que leva a uma experiência mais profunda com Deus, porque o texto diz que esse que voltou para agradecer teve uma intimidade com Deus, teve um relacionamento com Cristo, se prostrou aos pés dele, ficou na presença dele, permaneceu um tempo com o Senhor Jesus, ouviu as exortações e os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, teve uma experiência mais profunda com o Senhor Jesus, e mais que isso, recebeu salvação, porque o texto diz no versículo 19, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele teve a experiência da salvação, ele teve a experiência da reconciliação, ele teve a experiência da justificação. A gratidão dele estava associada à fé. Ele reconhecia Deus e reconhecia que não tinha dádiva alguma. Ele reconheceu que o mérito pertence ao Senhor e dava glória a Deus. Ele se humilhou na presença do Senhor e se prostrou aos pés de Cristo, confiando em Cristo e agradecendo a Cristo. E disse então Cristo, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu o perdão dos seus pecados, ele recebeu a reconciliação, ele recebeu a salvação. Os 9 amigos do samaritano foram declarados cerimonialmente purificados, limpos pelo sacerdote. Mas esse aqui, o samaritano que voltou para agradecer, ele foi declarado salvo pelo Filho de Deus. Ele foi declarado justificado e reconciliado com o Senhor. A gratidão, irmãos, nos leva a um relacionamento mais profundo. A gratidão nos leva a termos uma experiência mais profunda com Deus. Repreenda do seu coração toda insatisfação, toda murmuração, toda inquietude da sua vida diária. Talvez seu marido, você que é esposa, ou você mulher, né? E o marido escutando muita inquietação, ou a esposa, muita murmuração. Talvez você não trabalhe, as pessoas que estão ao seu redor não aguentam mais a sua insatisfação, a sua reclamação. E essa característica muitas vezes é uma característica da sua vida até mesmo diante de Deus, que só pede, murmura e nunca está contente e satisfeito com aquilo que Deus tem realizado na sua vida. Essa palavra, portanto, nos encoraja a repreender toda ingratidão do nosso coração e termos uma vida grata por aquilo que Deus tem dado e por aquilo que Ele não tem dado, porque até mesmo nisso Ele tem cuidado de nós. Eu termino essa mensagem, meu querido irmão, tratando sobre essas características da gratidão. É uma gratidão que reconhece a sublime graça de Deus, é uma gratidão que se prostra na presença do Senhor Deus, e é uma gratidão que nos leva a experiências mais profundas com o Senhor Deus. Reconhecimento, relacionamento, salvação e, por fim, 4 implicações práticas. Reserve um tempo diariamente para agradecer a Deus, reconhecendo suas bênçãos. Reserve um tempo diariamente para agradecer a Deus, reconhecendo as suas bênçãos. Segunda implicação, expresse gratidão não apenas em palavras, mas também em atitudes.
Expresse gratidão não apenas em palavras, mas também em atitudes. A gratidão deve transpor as barreiras do coração e da mente e dos lábios. Terceira implicação: não busque a Deus apenas nos momentos de necessidade, adore-o continuamente, fale com Ele, clame a Ele, adore a Ele, seja grato a Ele em todo tempo. Quarta implicação: ensine a gratidão a próximas gerações, mostrando o valor de reconhecer as obras do Senhor. Ensine aos seus filhos o valor da gratidão. Ensine às crianças o valor da gratidão, com o objetivo de reconhecermos sempre as bênçãos do Senhor, as obras do Senhor na nossa vida, em nossa família e em nossa igreja. Meu querido irmão, eis aqui a gratidão que transforma a vida desse pecador e que certamente transforma a vida de todo aquele que se aproxima do Senhor Jesus com coração grato. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.